Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Sérgio Magalhães e Cláudio Acioli Júnior sobre o Favela Bairro. Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, e falando conosco do Rio de Janeiro, Sérgio é arquiteto, doutor em urbanismo e professor do programa de pós-graduação em urbanismo da FAU-UFRJ. Exerceu cargos como secretário de Estado de Projetos Especiais e secretário municipal de habitação no Rio de Janeiro e criou e implantou o programa Favela Bairro, bem como os programas Morar Legal, de regularização de loteamentos, Morar Sem Risco e Morar Carioca, de crédito e produção de moradias. Trabalhou como consultor com trabalhos urbanísticos no Brasil e no exterior e, além dos projetos, escreveu livros, colunas, assim como recebeu inúmeras distinções pela sua contribuição para a arquitetura e urbanismo. Um carioca da gema e conectando ao podcast de Tirana, na Albânia, Cláudio é arquiteto e urbanista especializado em habitação, urbanização de favelas e gestão do desenvolvimento urbano, com mais de 40 anos de experiência adquiridos em mais de 30 países, onde trabalhou com o gerenciamento e execução de programas de habitação e políticas urbanas junto a diversas agências internacionais, incluindo o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Banco Mundial e a ONU Habitat. Cláudio é professor associado ao Lincoln Institute of Land Policy e é atualmente professor visitante e associado ao Institute for Housing and Urban Development Studies, IHS, da Universidade Erasmus de Rotterdam, expert sênior e chefe de equipe de avaliação da Acciona, com sede na Espanha. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e mercado. Cláudio, Sérgio, muito prazer ter vocês aqui no programa. Uma honra poder conversar com vocês sobre Favela Bairro, um programa tão fundamental, tão importante para a história do urbanismo brasileiro. E, evidentemente, começar a nossa conversa pedindo para vocês, podem começar qualquer um dos dois, explicar o que é o Favela Bairro e um pouquinho sobre o surgimento do programa. Ok. Bom, o Favela Bairro é um dos 6 programas de trabalho da política habitacional do Rio de Janeiro que foram concebidos em 1993, sob a gestão do prefeito César Maia, quando ele percebeu que havia necessidade de ter uma política no campo da habitação que fosse clara e que pudesse encaminhar soluções para os graves problemas habitacionais que a cidade do Rio de Janeiro experimentava. Então, ele encomendou a mim que elaborasse um documento que ele chamou de bases para uma política habitacional. Eu era funcionário do Instituto de Planejamento Municipal, o IPP, hoje instituto separado do IPLAN-RIO, que na época era um órgão só. Então, a minha tarefa foi ouvir as pessoas, os técnicos, os políticos que tinham experiência no campo da habitação na cidade e, junto com os conceitos que tínhamos já estudado anteriormente, do que se sabia das reflexões de academia e da própria história e da experiência do Rio de Janeiro no tratamento do tema das favelas, então foram concebidas as bases dessa política habitacional. Ao final do período, que foram 2 ou 3 meses de estudo, o prefeito submeteu essas bases ao seu secretariado, aprovou e criou a Secretaria de Habitação do município, que até então não existia, me designou como secretário. Nessa ocasião, a Prefeitura do Rio tinha como tarefas normais no que viria a ser a habitação, tinha como tarefas normais construir conjuntos residenciais episodicamente e investir de algum modo num projeto chamado Projeto Mutirão, que oferecia redes de esgoto em geral e eventualmente de água também para algumas favelas da cidade, num trabalho comunitário com os moradores. O conjunto de tarefas que a prefeitura desenvolvia era da ordem, na época, de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais por ano. Com a aprovação da política habitacional, o prefeito designou uma ampliação dos recursos da ordem de 28 milhões, de 8 para 28 milhões no primeiro ano de trabalho. E escolhemos, no caso do Favela Bairro, trabalhar em 15 tamanho médio, isto é, entre 500 domicílios e 2.500 domicílios. Para isso, nós reunimos, na secretaria que foi criada, funcionários e técnicos de diversas outras secretarias que, de algum modo, tinham uma experiência na área da habitação
e todos vieram a constituir, então, os quadros da Secretaria Nova. E chegaram a 232 pessoas, sendo 80 e poucos técnicos de nível superior. Engenheiros, arquitetos, economistas, assistente social, etc. Para o primeiro trabalho do Favela Bairro, consistia em conceituar plenamente o programa, cujo objetivo central era fazer com que as favelas pudessem ser reconhecidas como bairros formais da cidade, a partir também do reconhecimento da experiência que os moradores tinham e de que a favela não era uma excrescência urbanística, mas era uma resposta possível que as famílias pobres tinham para construir suas moradias num país que não tem possibilidades para as famílias pobres terem acesso à moradia, senão através dos seus próprios recursos escassos, precaríssimos. Porque até hoje, Antony, Cláudio e colegas, até hoje, e desde meados do século passado, o que o Brasil investiu para moradia de todas as classes, o que o Brasil investiu através dos governos federal, estaduais, municipais, somando, através dos bancos como a Caixa Econômica, o BNH e os bancos privados, tudo somado, assim como cooperativas habitacionais, etc., alcançou apenas 20% das moradias que foram construídas no Brasil nesse período. Isto é, 80 em cada 100 das moradias foram construídas exclusivamente com os recursos das famílias. E como a quase totalidade é de famílias pobres, então elas tiveram que se virar e construíram do jeito possível. Favelas foram uma das tipologias escolhidas, possíveis. Outras tipologias é o caso dos loteamentos de periferia, loteamentos regulares, irregulares e clandestinos. Cortiços é uma outra tipologia também. Enfim, as famílias pobres tiveram que fazer do jeito possível. No caso do Rio de Janeiro, quando a Secretaria de Habitação foi criada, 20% dos domicílios eram em favelas. Algumas delas com 100 anos de história. A mais antiga de todas, da Providência, é de 1895. Então, não se tratava de um assentamento transitório. Não se tratava de um lugar onde as pessoas ficavam um tempinho e saíam dali para uma vida melhor. Não, favelas com 3, 4 gerações estabelecidas naquele lugar e que pouco a pouco foram construindo suas casas. Portanto, reconhecer esse esforço enorme que as famílias fizeram ao longo de décadas foi a base do Favela Bairro. Reconhecer esse esforço. E a partir desse esforço, fazer com que o governo, isto é, a poupança coletiva, viesse a investir ali onde as famílias investiram nas casas para construir as infraestruturas que são indispensáveis para a vida contemporânea. E não apenas infraestrutura de água, de esgoto, de drenagem, pavimentação, etc., iluminação, mas também os serviços públicos. Também fazer com que aquele lugar pudesse ter acesso no próprio local ou na vizinhança dos equipamentos de saúde, de educação, de assistência social, etc. Então, o que é normal num bairro convencional precisaria ser normal também numa favela. E o Favela Bairro, então, objetivou isso. Como é que nós fizemos? Eu vou me estender um pouquinho para poder compreender a questão. Como é que nós fizemos isso? Nós selecionamos essas 15 primeiras favelas, segundo a experiência dos técnicos da prefeitura e das concessionárias de serviço público, e fizemos um convênio com o Instituto de Arquitetos do Brasil, do Rio de Janeiro, para um concurso público de metodologia de intervenção em favela, e selecionamos, então, 15 escritórios de arquitetura e urbanismo que, pela primeira vez no Brasil, e de um modo talvez inédito em muitas partes do mundo em desenvolvimento, conceberam um plano urbanístico abrangente para toda a favela. Este plano não foi concebido nos escritórios, mas foi concebido nos escritórios e em participação com os moradores da liderança, discutindo passo a passo cada etapa do projeto. Uma vez o projeto concebido e desenvolvido nos seus aspectos urbanísticos, arquitetônicos, de infraestrutura, etc., então foram feitas licitações para a implantação dos equipamentos e das infraestruturas, e os escritórios fizeram o acompanhamento ao longo das obras. E isso, então, foi tão bem sucedido, foi tão bem compreendido, não apenas pelos moradores beneficiados, mas pela sociedade como um todo, que o prefeito ampliou o programa logo a seguir. Aí mais 15 favelas foram contempladas, um novo concurso, e assim por diante, fazendo com que ao cabo de 8 anos, que foi o tempo que eu fiquei à frente da secretaria, aquele recurso
que era originalmente de 8 milhões por ano, mais ou menos, passasse a ser de 250 milhões de reais por ano, com financiamento do BID e também da Caixa Econômica, e sobretudo com financiamento da própria prefeitura, e ao longo desses 8 anos, então, tivesse alcançado 1,5 bilhão de reais de implantação nos programas da política habitacional do Rio de Janeiro. Nós alcançamos, nesse período, investir em 155 favelas, considerando as obras concluídas e as obras em andamento, alcançando 550 mil moradores. Só para resumir, a Secretaria foi concebida com 232 funcionários, como eu disse antes. Nós, com o acréscimo dos escritórios, com a participação ao longo desse processo de técnicos contratados nas empresas privadas, mais de 1.500 técnicos de nível superior passaram a trabalhar na política habitacional. E quando eu terminei o meu período, a Secretaria tinha 234 funcionários, só 2 a mais. Enquanto que os recursos administrados passaram de 8 milhões, como eu disse, para 250 milhões por ano. Que milagre foi esse? Foi que a equipe da prefeitura foi qualificada como gerenciais, como gerentes, como administradores, como técnicos, através de inúmeros cursos, inclusive uma grande contribuição que o Cláudio Ascioli, dirigindo o Instituto na Holanda, fez para a qualificação dos técnicos do Rio de Janeiro. Então, os técnicos que tinham uma experiência importante na área de favela, mas não tinham uma experiência em administrar projetos complexos, em ver projetos abrangentes, tratar com obras também a partir de um projeto completo, passaram a ter essa qualificação e que foi um dos pilares mais importantes para o projeto ser bem sucedido. Sérgio, uma belíssima introdução, obrigado, uma série de perguntas aí surgem a partir dessa introdução, e aqui no Caos Planejado a gente costuma falar bastante assim sobre, digamos assim, que pensamentos, como que a sociedade, digamos assim, vê uma determinada ideia no momento que ela é implementada, Então, se a gente for um pouco mais para trás na história, década de 60, 70, a política era oposta, acho que no Brasil inteiro. Iniciativas de remoções de favelas, milhares de famílias sendo despejadas na década de 70 no Brasil. Hoje a gente já sabe que essa opinião mudou, a regulação fundiária já é uma política, digamos assim, muito bem aceita socialmente, politicamente. Mas eu queria perguntar para vocês, e talvez o Cláudio possa entrar aí na nossa conversa sobre esse tema também, como era, digamos assim, o modo de ver esse tipo de programa como o Favela Bairro nos anos 90, e o quanto o próprio Favela Bairro foi, digamos assim, novo ou controverso até na época, ou foi apenas, digamos assim, uma consolidação de um pensamento que já estava disseminado no pensamento urbanístico? Veja bem, foi excelente essa introdução do Sérgio, porque ele nos fornece toda a história institucional de um programa que foi a uma escala jamais vista em qualquer outra cidade no Brasil. E eu acho que o programa virou uma referência de como tratar os assentamentos informais na cidade, não só do ponto de vista do projeto urbano, mas da forma institucional de fazer rodar a máquina pública institucional para que você tenha essa capacidade, de sair de 15 favelas para mais de 80 favelas, e muitas vezes simultaneamente. Quer dizer, você necessita ter uma capacidade institucional, uma capacidade técnica e os arranjos institucionais de contratação, de você delegar determinadas responsabilidades através de processos contratuais dentro de toda a legislação municipal, que regulamenta como que o setor público vai contratar, ou deve contratar, assistência técnica gerencial ou a implementação de projetos complexos em áreas degradadas e assim
assim mais. Mas voltando à sua pergunta, ela é muito importante para a gente situar o modelo favela-bairro e o que ele significa no começo dos anos 90, de repente falarmos do que foi uma contribuição muito importante do programa. O que foi? Pela primeira vez começa a se falar na integração espacial, física, territorial desses assentamentos, não só do ponto de vista da conectividade com o resto da cidade e o seu entorno, os bairros ao seu redor, através de redes de infraestrutura, acessibilidade, mas também de dar a cidadania às pessoas que moravam ali e que você já começa a não ter tanta diferença, né, que era a favela e o asfalto que os funcionários e as pessoas que estavam envolvidas no programa muito bem mencionavam, que é a ideia de você não ter essa diferença, mas que não é muito fácil, porque a diferença social e econômica já era muito forte naquele período. Mas como que aparece? Você falou, como era isso, né? O Rio de Janeiro foi palco de grandes remoções de favela, porque num determinado período da história, todos defendiam a ideia de que a solução da favela era demoli-la e removê-la para um local onde se produziam habitações sociais, de interesse social, tinham alguns nomes diferentes, e nós vimos que esse modelo não era, ele era um modelo falido. Primeiro, custos muito excessivos e implementados de uma forma que você quebrava com toda a rede de sobrevivência e socialização dentro desses territórios e criavam mais problemas e um custo enorme de transporte, porque a terra onde esses novos conjuntos eram construídos era terra barata em lugares periféricos. Né? E aí nós sabemos, no Rio de Janeiro, os exemplos clássicos, inclusive financiados pela Aliança para o Progresso dos Estados Unidos, por isso tem o nome, né? A Vila Aliança, a Vila do Progresso, enfim, todos esses nomes e a Cidade de Deus. Bom, num determinado momento, os modelos eram esses. Aí descobriram que, num determinado momento, a Igreja Católica, alguns pesquisadores começaram a ver que existia uma realidade social que não era bem aquela que a sociedade entendia, né, de violência, de marginais, de marginalidade. Descobriram que eram, muitas vezes, trabalhadores que não tinham um outro local para viver que não fosse aquele local. Não era uma livre escolha, era uma livre... E começou-se, então, os projetos iniciais que eu chamo da era romântica, de implementar infraestrutura, drenagem, água, eletricidade, um pouco o domínio público, mas sem mexer muito na estrutura dos locais, sem mexer muito na qualidade habitacional onde as pessoas moravam. Eram projetos, né, isolados. Então, o Rio de Janeiro teve os seus projetos isolados, alguns famosos, como Brás de Pina e outros projetos que, na época, eram projetos que chamavam a atenção porque eram inovadores, mas eram projetos, não havia essa ideia do conjunto, né, de entender aquela realidade. Aí passamos um pouco a alguns modelos que algumas cidades implementaram com mais escala, que era ofertar os lotes com serviços e, às vezes, com pequenas unidades, que eram as unidades mínimas, e oferecer como alternativa a essas intervenções de melhoria de infraestrutura. E esses modelos foram financiados pelo Banco Mundial praticamente em quase todos os países em desenvolvimento. Milhões de dólares implementados nesses modelos, até que se chegou a um ponto que as avaliações diziam que o modelo que considerava que as pessoas iam utilizar a sua mão de obra para melhorar a sua habitação nesses locais, realmente não se viabilizava. E não havia uma melhoria de qualidade de vida das pessoas. E aí sim se chegou a essa ideia do programa. Então você tem assim 3 fases bem claras, né, nos modelos de programas, que são esses programas de larga escala, considerando a cidade como um todo, a realidade da urbanização informal, com todos os suas variações. O Sérgio mencionou, por exemplo, os assentamentos, né, clandestinos, irregulares, os cortiços, e as favelas, que eram uma realidade específica. E como o Sérgio falou, foi um programa, e essa eu acho que é a grande contribuição
atenção que o programa ele vem com uma ideia programática como parte de uma política municipal de habitação. Então você não isola o problema favela, você trata dele como um programa e tem os outros 5 programas de habitação da cidade que ofereciam outras alternativas. E eu acho que esse entendimento programático do Favela Bairro é muito importante. Claro que os projetos muito inovadores de intervenção, o projeto urbano, várias favelas tinham as suas especificidades, algumas que eu visitei com os gerentes de projeto, muito interessantes, o engajamento das pessoas no projeto, definir as ruas, né? O sistema de ruas que desse a melhor e mais econômica trama urbana de acessibilidade aos locais, a infraestrutura. Foram intervenções bem robustas, vamos dizer, na estrutura, mas dando, vamos dizer, o alinhamento para que essas favelas se tornassem bairro num determinado futuro. Tanto é que a prefeitura, ela colocou uma outra estrutura para dar apoio aos moradores a melhorarem a sua habitação, porque o Favela Bairro ele foi um projeto de infraestrutura urbana e de planejamento urbano, era um urbanismo chegando dentro desses assentamentos. E eu acho que a gente for olhar o programa com essa ótica, a gente vai ver que a contribuição Favela Bairro ele virou referência no Brasil e na América Latina, né? O BID passou a fomentar em vários outros países da América Latina um modelo que se viabilizou no Rio de Janeiro. Então eu acho que realmente vale a pena muito a gente entender essa institucionalidade e a operacionalidade que o Sérgio já nos deu, nos brindou, né? Que é assim, o first hand experience, como a gente diz em inglês, né? A experiência realmente, assim, vendo esses resultados e o que conseguiram fazer num período relativamente pequeno, né, considerando a história da cidade, dos problemas, é realmente impressionante. E além disso, né, o que chama também atenção, né, o Sérgio falou, né, do investimento aumentando ao longo do tempo, né, para valores mais robustos, mas digamos assim, o retorno social sobre esse investimento é ainda muito maior do que outros programas habitacionais, né? Então, eu queria trazer esse ponto também para vocês discutirem, né? Que o Sérgio fala numa entrevista recente de 2020 de que, né, comparando, digamos assim, esse valor do Favela Bairro com, por exemplo, os recursos destinados ao Minha Casa Minha Vida, né? Que gastou aí, né, bilhões na produção habitacional. E o Cláudio, numa apresentação que você disponibiliza no seu site, há um slide que fala num custo, digamos assim, de referência de $2.500 por família, né? Que é um valor, eu diria assim, modesto, considerando quanto custa construir uma unidade nova, né? Então, eu queria, né, ouvir um pouco de vocês, né, sobre essa questão, para tentar, digamos assim, conscientizar os ouvintes de o quão benéfica é esse tipo de abordagem, inclusive do ponto de vista econômico, né? Se o Sérgio pode comentar um pouco a respeito, o Cláudio também pode fazer um comentário depois. Seria bom o Sérgio nos dar essa informação, porque o BID tinha uns indicadores interessantes e que eu acho que o Sérgio vai nos dar essa oportunidade de conhecer até melhor. Vamos lá, Sérgio, essa vai para você. Tá, legal. Sim, eu vou tentar responder, mas vou reiterar uma questão que eu acho que é central para o entendimento. O que o Favela Bairro teve como premissa é o reconhecimento do esforço que as famílias já tinham feito. E isso é uma questão absolutamente central, porque significa dizer que o poder público, a academia e as profissões não estão querendo impor uma resposta, não estão querendo desconhecer o que foi feito. Isso parte do entendimento de que ali há um capital importantíssimo já aplicado. E que a urbanização e os equipamentos sociais, na hipótese, por exemplo, de que uma casa custe 4, o investimento, uma casa nas condições das favelas, na ocasião do início do Favela Bairro, custe 4, as infraestruturas, as obras, tudo mais somado, representaria 1. Portanto, 25%
do que as famílias já tinham aplicado. E que, uma vez isso estabelecido, as famílias ainda ao longo do tempo, com a certeza de que ali havia condições promissoras, elas melhorariam suas casas e alcançariam ainda um patamar mais alto. E, portanto, a infraestrutura passaria ainda a ser uma percentagem menor. Totalmente diferente dos conjuntos residenciais novos, que além de ter um custo muito mais alto por unidade habitacional, ainda implicava, como o Cláudio já comentou antes, em custos para as famílias de natureza social, pela perda das economias de solidariedade, e também custos muito importantes na mobilidade urbana, fazendo com que as pessoas perdessem seus empregos e tivessem condições muito precárias nessa circulação da cidade. Então, são o custo, digamos, o valor conceitual do reconhecimento do esforço tem implicações políticas, tem implicações sociais e tem implicações econômicas. Essa diferença faz também com que tenha havido, ao longo da implantação do Favela Bairro, medido pelo próprio BID, através de uma consultoria especial do Terra Brasil de Campinas, o Instituto Terra Brasil, ele mediu em um conjunto de favelas alcançadas pelo Favela Bairro, como que as atividades econômicas no interior das favelas se desenvolveram nesse período. E é uma coisa fantástica, extraordinária, porque favelas que estavam isoladas, que não tinham possibilidade de acesso adequado à cidade, passando a ter os trabalhadores, como carpinteiro, marceneiro, eletricista, costureira, doceira, etc., que prestavam esse serviço para a favela e que tinham dificuldade de acesso, passaram a ter uma possibilidade de contato com a sua clientela muito mais franca. Segundo lugar, com a implantação das ruas e dos equipamentos, inclusive de telefonia, passaram a ter uma conexão. Na época, vamos lembrar, não tinha o celular, era uma dificuldade muito maior a comunicação, passaram a ter uma facilidade nisso, a tal ponto que esse estudo que o BID desenvolveu constatou que em determinadas favelas escolhidas, a multiplicação do número de empregos num período de 6 anos, 1 ano e 2 anos, foi exponencial. O número de empresas registradas na prefeitura nas favelas aumentou em 180% em 6 meses. A economia no interior das favelas explodiu. E isso se verificou de um modo muito espontâneo, com a melhora das habitações, aumento desse comércio formal e não apenas comércio informal, e com o aumento do emprego e da renda, que foi medido também pela Secretaria de Trabalho, que foi criada no segundo período do Favela Bairro, já no governo do prefeito Luiz Paulo Conde, que sucedeu o prefeito César Maia. Então, sob o ponto de vista econômico, há vantagens enormes por todos os lados, que são medidas não pelo próprio programa, mas medidas por agentes externos. Eu queria voltar ao valor que você sublinhou sobre os $2.500 por unidade, né? Eu tinha um colega economista, um dos economistas urbanos mais inteligentes com quem eu trabalhei, holandês, que se radicou no Brasil, trabalhou na prefeitura de Santo André, o nome dele é Jeroen Klink. E nesse período que nós estávamos trabalhando com o IPLAN Rio e a Secretaria de Habitação, nós fizemos aí uma avaliação preliminar, uma discussão com a equipe sobre o custo de oportunidade do Favela Bairro, como para instrumentalizar a equipe para discutir com o BID, porque qual seria o custo de não fazer o Favela Bairro? Quer dizer, a discussão era, mas por que nós temos que investir tanto, um valor X por família, né, nessas áreas que são irregulares? E nessa discussão ficou claro que as perdas eram muito maiores, né, de não fazer, né? Então, o BID no início, vamos dizer assim, na primeira fase do programa, admitia nos seus cálculos de financiamento um custo de $2.500 por família para o financiamento. Então você tem aí 500 famílias e 2.500, que era o limite do número de domicílios, né? Então você tinha mais ou menos um custo. Mas o Favela Bairro, ele traz também uma contribuição muito importante, que é quando você faz um projeto urbano, e como o Sérgio falou, que havia essa consulta com as pessoas que lá moravam e que tinham colocado seu capital,
privado para construir uma unidade habitacional com os limites que as pessoas têm, aquele capital construído tinha um valor, né? Então, você, quando faz essa intervenção e quer fazer um urbanismo de qualidade e uma intervenção de qualidade que você dá perspectiva futura para essas áreas de se integrarem socialmente, espacialmente, juridicamente na cidade, não há como você não demolir algumas unidades através de um plano urbano racional, porque você precisa melhorar a acessibilidade, você precisa tirar alguns locais de risco, você precisa criar uma perspectiva de futura integração socioespacial dessas localidades à cidade. Então, ele vem com esse elemento de unidades que eram construídas em áreas dentro do perímetro, né, das favelas, de forma a permitir que essas pessoas fossem relocadas e não perdessem nem o seu local de moradia e fossem também, vamos dizer assim, havia um cálculo, né, porque você vai demolir aquela casa, você tem um valor, as pessoas podiam optar por um aluguel social enquanto a unidade não estava pronta, enfim, havia todo um arranjo institucional, operacional para viabilizar isso e as pessoas se beneficiavam com, vamos dizer assim, perdiam a sua localização dentro do assentamento propriamente dito, mas ganhava em qualidade habitacional num local perto ou dentro da própria favela. Quer dizer, há vários exemplos dos vários projetos que foram implementados dessa forma. Então, essa contribuição também é muito importante, porque num determinado momento, muitas lideranças com as quais eu tive contato, não pode tocar. Você pode vir fazer um plano na favela, e aí uma coisa que eu queria depois a gente retomar com o Sérgio e uma discussão, que nós estamos falando do passado e da experiência acumulada com Favela Bairro. Mas e o que veio depois? O que nós fizemos? Então, essa foi uma experiência recente que a Juliana não toca, não pode fazer. Tocar e demolir não pode. Isso aí é remoção. Mas, sim, remoção, nós sabemos o que é remoção. E remoção forçada, inclusive, nós sabemos a história. Mas para você fazer um urbanismo de qualidade, e essa foi a contribuição que você necessariamente tem que considerar. E aí que eu volto à questão dos 2.500. O pessoal da prefeitura, a equipe, conseguiu convencer o BID de que esses valores poderiam ir a 4.500. E por quê? O valor de 2.500 considerava só, se eu não me engano, Sérgio, me corrija, eu não sei se você lembra disso, era uma porcentagem tal de demolição, porque senão não era considerado um projeto de urbanização. E depois eles consideraram, foi a 8%, 10%, e os valores então aumentaram, porque para você viabilizar um plano urbanístico numa situação que você tem aí um bairro ocupado por 50 anos, que tem as suas precariedades e informalidades, para você resolver aquilo, você realmente tem que considerar essa variável, a demolição de determinadas unidades, sem que o morador seja prejudicado, né? Tanto no seu capital construído, quanto no seu capital social que ele tem na localidade. E isso virou tabu. Eu vejo hoje que as pessoas não querem tocar, e eu acho que o futuro desses assentamentos informais, principalmente aqueles em áreas bem localizadas na cidade, e fazer um urbanismo de qualidade que dê essa dignidade urbana para as pessoas também, não há como você não lidar com essa questão da demolição de um número X de unidades, sem prejudicar os moradores, né? Com essa ressalva, porque hoje a habitação adequada é um direito universal e a gente não quer violá-la, né? Então Não, perfeito. Tem aí alguns elementos que me lembram bastante uma conversa que a gente teve aqui, ou um artigo que a gente já publicou sobre o land readjustment, né, o reparcelamento do solo, que também, né, tem essa perspectiva de aumentar os espaços públicos, melhorar a infraestrutura, valorizar os terrenos e ter essa conversa com os moradores de realocá-los, né, dentro da mesma comunidade, e realmente eu concordo com essa abordagem. E em relação ao custo, né, acho que também muita gente não percebe que a infraestrutura vai ter que ser feita, né, seja dentro da favela atual ou para algum, né, conjunto residencial
em outro lugar, né? E é possível que seja ainda mais caro, né? Na verdade, eu não sei se vocês têm esse dado, né? De se assim, se trazer essa infraestrutura dentro de uma favela é mais caro ou mais barato ou equivalente a provisionar isso para um empreendimento ou para um loteamento mais distante, né? Não sei se isso, né, se faz sentido essa pergunta. Você tocou num assunto que é controverso e, como eu já falei demais, eu prefiro que o Sérgio detone aí um pouco e depois eu venho no seu reboco. Sérgio? Então, as condições são muito diversas, né? Mesmo conjunto novo pode custar mais, pode custar menos estrutura do que outro, depende do lugar, depende da topografia, depende de depende da distância até as bases onde as infraestruturas vão estar originárias, assim como as favelas também. Mas eu acho que essa não é a questão essencial. Acho que a questão essencial reside naquele assunto que eu falei antes, que é o reconhecimento do esforço que as famílias já fizeram. E no caso das novas moradias, o que nós temos que fazer é construir onde a cidade existe. E não podemos expandir a cidade nem 1 metro quadrado a mais. Porque a população urbana brasileira, a população brasileira como um todo, está na estabilidade e tende, em menos de 2 décadas, começar a decrescer. No entanto, de moradias vai aumentar em cerca de 50% em 20 anos, 25 anos, porque o tamanho médio da família está diminuindo. Então, para a mesma população, você precisa ter um número maior de casas. Se hoje nós temos 3 pessoas por domicílio em média, portanto, em 100 pessoas temos 33 casas, daqui a poucos anos, para as mesmas 100 pessoas, nós vamos precisar ter 48, 50 casas. Essas novas casas precisam ser construídas onde a cidade já existe. Nós não podemos expandir a cidade. Por 2 motivos. Primeiro, porque se a população não cresce e você expande a cidade, você está tirando pessoas de onde elas moram para um lugar novo. E, portanto, ela esvazia os bairros consolidados. Então, os bairros consolidados perdem vitalidade. Segundo lugar, porque ao expandir, você vai expandir necessariamente com uma densidade mais baixa. Já que então, com uma densidade mais baixa, os custos de infraestrutura, de manutenção, dos serviços públicos, etc., são maiores, crescem. E se hoje já é difícil para os governos atenderem suficientemente o serviço da cidade como um todo, ela expandindo em baixa densidade vai ser quase que impossível. Então, a democratização da cidade vai ficar inviabilizada. Mesmo nos nossos sonhos de uma democratização no médio e longo prazo, inviabiliza se a cidade crescer 1 metro quadrado a mais com a mesma população. Então, essa questão do custo da infraestrutura passa a ser secundária. Nós temos uma premissa política social que precisa ser reconhecida e temos uma necessidade de reverter os modelos de ocupação territorial que são válidos no Brasil, pelo menos desde os anos 40, 50. Nós temos que mudar isso. Se nós não estancarmos a expansão da cidade, nós vamos inviabilizar a vida urbana democrática nas próximas gerações. Eu estou falando isso com uma ênfase tão grande, mas não é para assustar, não. É porque eu estou convencido que nós precisamos ter outro entendimento. Não dá mais para, depois das experiências que o Brasil tem, que o mundo tem, nós insistirmos em políticas de habitação e de urbanismo que são arcaicas, superadas, que não têm mais resposta possível para os desafios contemporâneos. Nós não podemos insistir em construção de conjuntos residenciais do jeito que Minha Casa Minha Vida fez. Nós não podemos insistir em deixar de financiar a urbanização dos assentamentos populares para construir novos conjuntos residenciais, como Minha Casa Minha Vida fez. Ora, o governo federal parou de financiar a urbanização de assentamentos populares e não ofereceu vantagem nenhuma para essa questão dramática das cidades brasileiras. Nós temos que fazer com que as cidades do Brasil se tornem cidades do século XXI. Elas precisam reconhecer a cidadania de todos os brasileiros e não de uma parte deles, que não tem esgoto, que não tem segurança pública, que não tem serviços adequados. É um esforço para além da moradia. É um esforço para a cidade como um todo. Não, até, enfim, peço perdão até, Sérgio, pela pergunta, na verdade... Não, imagina isso. A intenção, na verdade... Eu agradeço pela pergunta. Eu sei, assim, que tem muita gente que trabalha com urbanismo na prática aqui, que ouve o episódio, e tem, assim, pelo menos no seu dia a dia, nas decisões políticas municipais, a restrição dos orçamentos, a questão dos custos. Então, assim, eu tento, digamos assim, municiar, né, as pessoas com
com argumentos que às vezes conseguem viabilizar um programa pela sua essência. Então, atendendo a sua preocupação e atendendo as pessoas que eventualmente estejam nos ouvindo e que tenham este problema, eu posso assegurar que é muito mais barato, sob todos os pontos de vista, econômico, político, social, cultural, etc., investir onde já existe. Claro. Seja onde já existe a ocupação informal, seja onde há vazios urbanos. É aí que nós temos que centrar a nossa experiência futura para termos cidades melhores. Eu concordo com você, Sérgio, e nós sabemos que você olhando de uma forma mais internacional, ou seja, o que está acontecendo com a urbanização global, ela é uma urbanização predatória, ela é de expansão em baixa densidade que causa uma mobilidade excepcional em áreas muito maiores, com um grau de emissão muito maior e que, no mais, as políticas bem-sucedidas que nós estamos vendo em alguns locais do mundo é de, como o Sérgio falou, reverter o investimento para dentro da cidade, compactá-la onde pode compactar, criar os vazios urbanos, espaços públicos de qualidade, modelos diferenciados de habitação e uma política habitacional conectada com a política urbana e não dissociada. E isso me leva a pensar o tempo todo, quando vou ao Rio de Janeiro, converso com os nossos colegas, ex-funcionários do Sérgio. A cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, teve um legado. Foram mais de 10 anos de um programa que inovou de diversas formas no seu modelo de intervenção, no seu modelo de gestão institucional, na sua forma de financiamento, na forma conceitual de enxergar o que é esse assentamento chamado favela ou assentamento irregular, no caso dos irregulares, e criar programas diferenciados que, num determinado momento, você tinha o custo da habitação ou o custo do aluguel, você tinha um mercado habitacional totalmente diferenciado, que você tinha várias ofertas no setor popular, em várias localidades da cidade. Então, as pessoas, num determinado período de tempo, não só tinham muito emprego por causa das obras públicas, mas tinham uma relativa liberdade de escolha. É difícil a gente chegar a isso, mas as pessoas começaram a escolher onde queriam morar e se queriam alugar ou não. Nossas entrevistas com os moradores de favela e de bairros onde visitamos mostrava isso e as pesquisas que foram feitas. Então, você com um legado desse, com uma história dessa, com uma documentação digitalizada e com fotografias, olha, se produziu com um programa uma memória institucional que invejável. E a gente não viu a prefeitura pegar esse legado, ter os recursos que teve com Olimpíadas, Operação Urbana e tal, com tantas promessas. Inclusive, foi feito se eu não me engano, eu não me lembro o nome, Sérgio, você estava já no IAB quando se fez o concurso, uma publicação maravilhosa que era o Morar Carioca, de dar o prosseguimento a esse modelo bem exitoso, onde os arquitetos, os urbanistas, os sociólogos, as ONGs estavam engajadas e nós voltamos a estaca zero, porque se estacionou a institucionalidade que se construiu. Eu morei em algumas outras cidades, inclusive cidades na Holanda. Essas coisas de mudar governo, as coisas mudam, mas a política municipal não muda. E os projetos continuam, principalmente aqueles que são exitosos. Tanto é que você visita algumas cidades na Europa, em alguns países, os programas são 15 anos, programas de revitalização urbana, revitalização de bairro. Os programas seguem se autoalimentando e se inovando, porque a máquina não para, as pessoas não param e o aprendizado é constante. E a gente teve esse aprendizado com a Favela Bairro e algumas cidades. São Paulo, por exemplo, aproveitou a carona e aprendeu que é possível fazer dessa forma e fizeram um programa bem semelhante ao Favela Bairro. Esse é na verdade, é o
gancho perfeito para minha próxima pergunta, que era justamente isso, né? Pelo sucesso que teve o programa, né? Acho que você falou aí, né, da dificuldade não sei se dificuldade, mas, né, talvez a falta de interesse, não sei, de ter dado continuidade no Rio de Janeiro. Que outras experiências diretas, né, beberam na fonte no Brasil e implementaram significativas semelhantes, né? Se você puder falar mais sobre essa iniciativa de São Paulo. E aí, já emendando uma pergunta de continuidade a isso, né? Por que a gente não consegue exportar isso, a varrer, né, Brasil afora, né? Acho que o Sérgio comentou aí da questão técnica, né? De, puxa, realmente, né? Ter o conhecimento, ter as pessoas, né? O saber fazer é essencial, né? E hoje eu vejo, assim, prefeituras que nem mesmo uma regularização fundiária, né? Conseguem viabilizar com autonomia. E, puxa, não sei, né? Essas 200 pessoas do Favela Bairro, elas se espalharam, né? Elas desapareceram, né? Para onde foi esse conhecimento? Enfim, fale um pouco sobre isso e como é que a gente poderia resgatar essa essência. Tá bem. Não, nos anos 90, quando o Fábio estava em desenvolvimento, nós tivemos a visita de uma comissão de Medellín e de Bogotá, na Colômbia, e que visitaram o Favela Bairro e depois propuseram e nós fizemos um convênio de cooperação técnica. Então, vieram técnicos de lá, foram técnicos daqui, vieram técnicos de lá, foram técnicos daqui, e eles implantaram o programa em Medellín primeiro, depois em Bogotá, que é assemelhado ao Favela Bairro, com extrema eficiência, muito bem sucedido e com continuidade ao longo de 4, 5 governos. Passou a ser uma referência mundial, a ponto de uma unidade acadêmica importante aqui no Brasil conceber o termo urbanismo social e ter como ponto de início a urbanização em Medellín, quando de fato a experiência brasileira é anterior e tão completa quanto. Em São Paulo se desenvolveu um programa importante, primeiro um programa Guarapiranga, que foi junto à represa de Guarapiranga, restrito ali, mas depois foi ampliado, chamando-se Renova São Paulo, sob a direção da Prefeitura de São Paulo, sob a direção da arquiteta Beth França, com investimentos que não tiveram grande descontinuidade, não. Tiveram prosseguimento em alguns governos. No caso aqui a Elizabeth aqui no programa também. Então, no caso do Favela Bairro, também teve uma expansão na Bahia, teve não chegou a ser tão abrangente, mas de fato a política habitacional no Brasil, ela é muito, muito pequena. Ela, quando existe, é muito fraca. E com o grau de subjugação, como os municípios estão dependentes do governo federal e dos governos estaduais, em termos de recursos e de investimentos muito precários, a política federal precisa ser muito mais positiva do que tem sido. Né? Nos últimos 4 anos, nem falar, porque acabou completamente. Mas mesmo nos anos anteriores, ela, como eu comentei antes, ela foi destinada a outro tipo de investimento. O PAC ainda investiu alguma coisa, mas aí houve uma mudança muito importante, sabe, Anthony e Cláudio, no modo como se interveio nas favelas e nos assentamentos populares. Quando nós fizemos, no nosso período, cada projeto era trabalhado diretamente com a comunidade, portanto tinha especificidade própria. A creche não era igual, a escola não era igual, as casas não eram iguais, cada caso era um caso específico, porque as favelas cada uma tem a sua especificidade. Quando isso vai para uma política mais ampla, o governo desconsiderou isso. Então passou a tentar otimizar, achando que teria condições de economia maior. E as grandes empreiteiras passaram a se interessar pelo programa, coisa que antes era para pequenas e médias empresas construtoras, para trabalhar especificamente naquele lugar. As grandes empreiteiras, essas empreiteiras de tamanho internacional, passaram a se interessar. E os custos foram para cima, sem aumentar a qualidade, ao contrário, perdendo qualidade. Então há uma institucionalização equivocada aí no modo como enfrentar esse desafio. E culminou em 2015, quando todas as obras públicas, no nível federal, estaduais e municipais, podem ser contratadas sem projeto. Então, agora as empreiteiras podem ser contratadas e dizer assim, eu quero construir tal coisa. E aí faz um arrazoado de
2 páginas. A empreiteira ganha a obra e aí ela vai fazer o projeto. Aí não tem como dar certo, não tem como. Mas não é só urbanização de favela, não. São todas as obras públicas. Nós temos a experiência das creches. O Brasil contratou, há alguns anos atrás, 6 mil creches iguais no Brasil todo. 2 empreiteiras ganharam, uma para fazer 4 mil, outra para fazer 2 mil. Do Oiapoque ao Chuí, mesmo projeto, o que é um absurdo completo. O rescaldo disso é que são milhares e milhares de obras que não foram para frente. As creches não foram construídas. Enfim, há um desconhecimento de que essas experiências anteriores têm algo a contribuir e que podem ser melhoradas, mas que construir novas rodas a cada gestão, dizer como é que vai se inventar uma roda, é um absurdo, é uma perda de tempo, de energia, de recursos. Infelizmente nos falta políticas consistentes e com continuidade. Como disse o Cláudio, não é essa a experiência dos países desenvolvidos. Obrigado. Olha, Cláudio, você quer contribuir? Só complementar, né? Já que eu andava por esses países aí, através do meu trabalho com o IHS e depois com a ONU Habitat, é muito interessante ver confirmar o que o Sérgio fala, né? Que através dessa cooperação técnica, você vê claramente como que o programa ele influenciou políticas exitosas na Colômbia e o BID passou a fomentar o modelo Favela Bairro no Uruguai, no Chile, na Colômbia, na Bolívia, em vários locais onde o banco estava financiando programas através da solicitação dos países em cidades capitais ou cidades importantes desses países. Então, hoje o Paraguai está discutindo isso também, um pouco atrasado, mas está olhando para onde, quer entender como é que se fez no Rio de Janeiro, com a escala que se fez, com os processos que se fizeram e como o BID, né, funcionou como esse elo de financiamento que tem a sua vantagem e algumas desvantagens. Então, eu acho que, sem dúvida, o avanço que se fez no trato da questão através do programa Favela Bairro é inegável. A Rosana Denaldi, que é uma arquiteta e foi secretária de habitação na Prefeitura de Santo André, e ela é hoje professora na Universidade do ABC. E ela esteve lá no IHS também, e ela tem produzido bastante coisa na área de urbanização de favelas e habitação em geral. Ela tem trabalhos muito importantes. E ela fez uma pesquisa e publicou mostrando que, né, o Favela Bairro realmente foi uma referência, que mudou a lógica. E é verdade isso, né? Até então não se tinha um programa dessa escala com as especificidades que ele teve numa cidade tão difícil de trabalhar como o Rio de Janeiro, pela geografia e pelo tamanho e pelas especificidades. Então, sem dúvida, para mim foi uma baita de uma experiência ter esse contato de primeira mão com as pessoas que realmente estavam fazendo, né? E não só pensando e desenhando e projetando, mas implementando uma política municipal. Eu acho esse é um legado que eu até hoje não entendo como que a Prefeitura do Rio de Janeiro não tratou esse legado com mais cuidado e mais para vantagem dos seus próprios moradores, né? Moradores da cidade, que eu acho que se ia beneficiar muito. Eu estou assim super, adorei aprender mais com você sobre o Favela Bairro e a gente, como Caos Planejado, na medida do possível, divulgando, né, a experiência para os nossos leitores, para quem está pesquisando sobre a área, para quem está se interessando sobre o urbanismo, como uma excelente referência brasileira. Chegando aqui no final das minhas perguntas, eu tenho uma, talvez um pouco controversa, mas que eu queria, como curioso, ouvir a opinião de vocês. Os nossos planos diretores, né, leis de uso e ocupação do solo, código de edificações, leis de parcelamento, eles trazem regras muito diferentes da realidade das favelas, né? E via de regra, claro, essas regras são desconsideradas no desenvolvimento de uma favela, né? E a gente acaba, grande maioria das vezes, com o que a gente
chama aqui de duas cidades, né? A cidade formal e a cidade informal, e sendo tratadas de formas completamente diferentes, né? Ao mesmo tempo que a gente fala aqui sobre favela-bairro, né, a importância dessa urbanização, às vezes parece que a gente gasta mais tempo, maior foco, debatendo, por exemplo, se uma cobertura no Leblon pode fazer um puxadinho de 5 metros quadrados junto à área da piscina, né? Assim, teve um debate no Rio de Janeiro sobre isso, né? A lei dos puxadinhos e tudo mais. Vocês, por acaso, veem, assim, uma certa dissonância no debate urbanístico a respeito disso, né? Não existe uma discrepância, né, em relação ao foco que a gente dá em, sei lá, particularidades, né, construtivas de áreas nobres das cidades, né, versus um debate sobre, né, isso que a gente está falando aqui, por exemplo, né, de, bom, como que a gente pode endereçar os problemas mais críticos das cidades, né? Como que vocês pensam em relação a isso, né? Ou até se concordam em relação a essa minha reflexão? Você, Sérgio? Fala você. Acho que você falou bem, Anthony, que trata-se de duas cidades. No entanto, a cidade que a gente poderia chamar formal, no meu ponto de vista, ela cada vez é mais reduzida, cada vez é menor. E a legislação urbanística e edilícia tende a ser cada vez mais detalhista e cada vez exclui mais áreas da cidade da sua proteção legal. Porque o que justifica, desde o início da modernidade, a constituição dos municípios, das prefeituras, é o controle urbanístico e o controle edilício. Isso é a origem do poder municipal. Controle urbanístico e controle urbanístico. Onde é que a cidade se constrói, de que modo, etc. Com o decorrer do tempo, outros atributos foram incorporados às prerrogativas municipais. A saúde, a educação, o transporte, etc. Mas a origem é o controle urbanístico e o controle edilício, que, no entanto, cada vez mais é deixado de lado. A ponto de hoje, nós temos partes importantes das cidades, não apenas no Rio de Janeiro, sob domínio territorial bandido. Significa que o poder público não está presente plenamente nesses lugares. Portanto, a cidadania dos moradores desses lugares, a cidadania está enfraquecida, a cidadania fica prejudicada, porque a cidade não está plenamente sob domínio constitucional. E a legislação urbanística, nesse sentido de ser perfeitória, ser cada vez mais detalhista, ela corrobora nessa paulatina retirada do Estado em relação aos territórios ocupados, o que é gravíssimo. No entanto, há uma contradição também aí, porque, de certo modo, há um avanço no reconhecimento, por exemplo, que estamos discutindo agora, do favela-bairro, da urbanização de favelas, do reconhecimento das favelas como um elemento permanente, reconhecimento de que a favela não é uma rejeição à cidade, o que para muita gente parece. A favela está rejeitando a cidade, o favelado desconhece a cidade. Não, ao contrário. A favela é uma demonstração da adesão das famílias pobres à vida urbana. E o modo como ela teve condição de viver na cidade é esse que ela construiu nas favelas, nos loteamentos irregulares e clandestinos. Mas eu digo que houve uma certa evolução, ainda que com essa dicotomia tão grande, porque em 1937, por exemplo, a legislação urbanística do Rio de Janeiro proibia que as favelas constassem do mapa da cidade. Então, onde tinha favela, o mapa da cidade ficava um vazio, não aparecia nada, não aparecia coisa nenhuma. E isso só foi revogado em 1998 por proposta da Secretaria de Habitação. Só em 1998 que a Câmara Municipal aprovou uma lei retirando essa proibição da legislação urbanística. Então, você veja, há uma evolução lenta, uma evolução difícil, uma evolução que às vezes vai num caminho e parece que perde o rumo. Mas, no fundo, eu penso que o nosso destino é termos cidades mais equitativas. Nosso destino é termos cidades com menos desigualdade, onde as pessoas possam plenamente desenvolver as suas potencialidades sob a proteção da Constituição. Acho que é um trabalho infinito, como o Cláudio já comentou, não se supera nunca, e ações como esse podcast, manifestações nossas, escritos, artigos, comentários, estudos, publicações, são elementos que ajudam a alcançar esse novo patamar. É a minha esperança. Olha, não sei o que eu teria para complementar ao que o Sérgio falou, mas eu vou voltar à origem da sua conversa, que era o favela-bairro, que tinha essa ambição de, levando em conta a cidade real que existia,
como integrá-la espacialmente, juridicamente, economicamente, socialmente dentro da cidade, que dando perspectiva que esses locais pudessem, num determinado momento, se transformar num bairro popular que pouco a pouco vai se integrando e melhorando e se consolidando e transformando. Num determinado momento, a prefeitura criou um elemento chamado pouso, que era o ponto de orientação urbanística e social, algo assim. Eu não me lembro o que significava. Urbanística e social. Dentro do Favela Bairro. Isso. Ou seja, era um instrumento de criar uma orientação urbanística e edilítica, né, se posso falar assim dessa forma, aos moradores, que inclusive tinha um financiamento da Caixa Econômica com o município como garantia. O município dava garantia. Ou seja, de criar um ordenamento territorial de forma que você não tivesse algumas anomalias, como, de repente, uma pessoa faz uma puxada e o vizinho não pode abrir a janela mais, por causa das dimensões. Então, você tem que criar essa regra básica de convivência e dos direitos urbanísticos das pessoas que ali moram. Sim, é um local precário. Sim, a rua é uma rua mais estreita, mas dentro daquela realidade física, territorial, espacial, é possível você criar regras de uso e ocupação. E essa era a ideia, mas essa experiência, infelizmente, não foi adiante de consolidar, de criar o que eu chamo a cidadania. Agora, a legislação vale para todos, né? Quando a cidade diz que não pode, num bairro como Leblon, não pode ter o potencial construtivo que se permitiu em Copacabana, é um limite da apropriação do território que o governo local dá, de forma a criar uma determinada qualidade de vida para aquele bairro. E isso vai se projetando ao longo da cidade. Mas como o Sérgio falou, e a gente sabe, a cidade informal, que são esses acréscimos informais que as pessoas fazem, depois pagam a multa e consolida, às vezes não dá certo, porque você tem aí o município que está fiscalizando e tem demolições, acontece, tanto em áreas pobres quanto áreas ricas, nós vimos isso em várias cidades, mas quando você tem o poder paralelo entrando no mercado imobiliário e ditando outras regras para a ocupação, você aí perde totalmente a governança da sua atribuição básica, que é a governança do espaço coletivo que pertence a todos. Exatamente. E não pertence a um, a outro, pertence a todos. E quando você tem essa abdicação desse poder regulamentador e fiscalizador do espaço coletivo, você começa a entrar em coisas muito rosas que nós já vimos que não terminam muito, são histórias que não terminam muito bem. Então, a gente, infelizmente, está vivendo uma transição que eu acho que, inclusive, conceitual. Veja bem, vou abrir um parêntese aqui, porque eu tenho falado muito desse plano urbano na áreas informais. Na ONU Habitat, nós criamos um índice que chama Índice de Prosperidade Urbana. E, basicamente, descobrimos o quê? Que as cidades que têm um alto índice de conectividade vial e oferta de espaço público e logradouros públicos são cidades que geram prosperidade para todos. E são as cidades que têm maior índice de prosperidade comparado com aquelas que têm grandes áreas informais. Então, você urbanizar e criar o plano urbano de integrar essas áreas informais à cidade, não só os moradores ganham, como a cidade como um todo ganha. Todos ganham com isso. O que acontece quando nós não entramos de uma forma vigorosa de integrar essas áreas? Que você penaliza o pobre duas vezes, porque não permite a prosperidade chegar e não permite essa integração e acessibilidade aos locais de emprego, de negócios e outras coisas que como falou o Sérgio anteriormente, que foi aí essa pesquisa. A importância de você intervir na cidade informal e criar mecanismo para que, paulatinamente, porque você não tem como, na escala que nós chegamos, você não tem como chegar, fazer o urbanismo total e que as coisas vão acontecer. Vai
ser uma coisa que vai ser paulatinamente fazendo, mas você tem que trazer de volta o poder municipal para cumprir o seu papel e criar cidades mais humanas, mais integradas, e não posso resolver isso, vamos lá, tem um terreno vazio lá, 30 quilômetros, como fizeram os mexicanos. Criou-se investimentos que saíram de 7 quilômetros do centro da cidade para 37. O que aconteceu no México? 5 milhões de unidades habitacionais abandonadas. Que isso? Abandonadas, vandalizadas, porque se criaram enclaves a 37 quilômetros, não eram cidade, eram enclaves. As pessoas tinham que criar transporte intercidade e não tinham como pagar. E continuaram pagando, porque era um sistema hipotecário, mas abandonaram e foram morar nas áreas perto da cidade, onde está o emprego, onde está a economia, onde está a economia da aglomeração, que é um dos capitais espaciais econômicos da cidade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, eu concordo com o Sérgio, que a gente tem que pensar a não voltar a esses modelos predatórios que só pensa numa dimensão, a dimensão econômica, e não é só por aí. Hoje, os objetivos de desenvolvimento sustentável estão na nossa cara, dizendo, olha, não é por aí, a gente tem que ocupar a cidade onde ela já está e criar qualidade de vida, justiça social e justiça espacial também, entendeu? Por aí. Sérgio, Cláudio, você tem tempo para uma última pergunta? Tenho. Eu tenho que saber se você tem tempo para a minha resposta. Boa, Sérgio. Boa, Sérgio. Não, é só porque o Cláudio falou do pouso no Favela Bairro, né? E eu acho que existe essa dificuldade, digamos assim, tem tanto a orientação como a fiscalização, né, dessas áreas de favelas na parte edílica, né? E a gente já conversou aqui nesse programa com 2 urbanistas internacionais, o Solly Angel e o Alain Berthaud, e um dos, digamos assim, exemplos que eles trouxeram foram dos kampongs na Indonésia, né? Ou de exemplos onde a própria comunidade, digamos assim, tem uma certa autonomia na sua governança dessas normas, né? Onde ela própria poderia determinar, porque são certamente casos muito idiosincráticos a cada comunidade, a cada geografia, enquanto o poder público providencia infraestrutura, serviços, né? Não sei o que vocês, né, assim, o que vocês acham sobre isso, e se não é isso, né, que alternativa a gente poderia ter, né, para criar, digamos assim, essa regulação inclusiva, né, dessas comunidades, né, para a gente não continuar nesse ciclo de exclusão através das leis, né? Acho que... Entendi. Eu esclarecendo o Pozo, né? O Pozo constituía um grupo de técnicos da prefeitura localizado na favela com uma legislação própria acordada com os moradores. E a legislação era muito simples, 2 páginas, 3 páginas no máximo, em que preservava o espaço público e dava orientação sobre as habitações. Isso nós chegamos a implantar, eu acho que em 38 pozos, que ainda tiveram uma sobrevida de algum tempo, depois foram abandonados. Mas o que também a gente tem que considerar é que há uma política que, no meu ponto de vista, é equivocada de desvalorização da legislação consensuada. Isto é, nós discutimos um plano diretor e discutimos e achamos que a participação da sociedade é fundamental. Então, numa hipótese, a sociedade de determinado lugar consensua com o poder político que aquele lugar ali só pode construir até 5 pavimentos, que as ruas são assim, são assado, tal, e que tem que ter esse e aquele outro tipo de uso. Então fica tudo acordado, a participação social está feita. No entanto, há instrumentos na legislação federal que transborda para município permite construir fora do acordado desde que pague um custo para a prefeitura. Então você combina que ali só pode 5 pavimentos, daqui a pouco o morador está vendo ali construir 12. Como é que pode? Porque ali foi feita uma operação consorciada que permite que a prefeitura, ao receber recursos, autorize fora do combinado. E assim também a construir nas áreas ricas 2, 3 pavimentos a mais, como
tem legislação aqui no Rio de Janeiro chamado mais-valia. O cara constrói e está fora da regra e depois paga para a prefeitura, fica legal. Só que agora está em discussão na Câmara uma legislação ainda mais estranha que permite que o cara pague antecipadamente para sair fora da lei. Então, há uma sinergia aí entre as ações aleatórias fora da legislação nas áreas ricas que se leva também para as áreas pobres. É um exemplo cruzado aí. Então, eu sou a favor de legislação simples e consensuada entre moradores, poder político. Agora, isso é para valer. Isso o poder político, poder governamental, o Estado tem que estar presente para fazer valer o que está acordado. Se o próprio Estado abandona essas regras, aí fica muito difícil. Olha, você mencionou o Kampung Improvement Program, que o Solly Angel e o Alain Bertot falaram, eu conheço ambos, e inclusive trabalhei um período curto com o Solly Angel. De fato, o Kampung Improvement Program, que é o programa de urbanização de Kampung, na Indonésia, foi um paralelo ao Favela Bairro. Na verdade, durante um período que eu estive no Rio de Janeiro com a equipe, nós fizemos algumas apresentações sobre o programa. Como é que eles chegaram na mesma sinergia, ou seja, o município tomando a dianteira do programa, programa em vários municípios, o foco era o espaço público, as infraestruturas, porque a precariedade era, eu diria assim, mais séria do que o que a gente via nas favelas cariocas naquela época, e era um programa com muita participação social. E aí, nesse caso, vamos dizer assim, você poderia considerar que a base social desses assentamentos tem um elemento étnico também religioso muito forte, e cria uma certa coesão de participação e uma certa obediência civil aos acordos, né, que são feitos, né, para a elaboração e implementação do projeto. E com isso você consegue, vamos dizer assim, viabilizar certos acordos, né, no espaço e no território, que eles são, de certa forma, respeitados e tem uma divisão de responsabilidade, né, pela rede de drenagem, a limpeza, você tem a limpeza da rua, você tem, enfim, a pintura das casas, porque eles passaram a usar a cor como um elemento de transformação urbana, então você tem umas coisas coloridas, né, umas urbanizações coloridas que não muda muito a estrutura, mas muda o impacto visual dessas áreas. Então, é um esforço realmente de fazer, né, uma urbanização compactuada. Mas a verdade é que esses espaços, os kampungs, seguem como sendo áreas e territórios bem diferenciados do resto das cidades indonésias. E, isso aí é muito claro, né? Então, existe uma visão, talvez, não diria romântica, mas idealista do programa, mas ele tem seus problemas sérios, né? Que as unidades habitacionais são bastante mínimas e muito densas, né, comparados com as áreas que nós conhecemos. Mas é importante a gente saber porque assim, a engenharia institucional do programa foi muito interessante, foram recursos muito grandes que vieram através do Banco Mundial, né, não foi o BID, depois o Banco Asiático de Desenvolvimento, que é o irmão do BID, na Ásia, também entrou, né, nesses programas, em várias cidades asiáticas. Né? Mas lá o elemento que entra diferenciador nesses programas é a ONG. As experiências asiáticas têm uma participação das ONG muito ativas, atuando nesses assentamentos, como foi feito em Recife, por exemplo, com o Presês. Mas não é o caso da experiência carioca e paulista, que usou esse modelo, né, do gerenciamento municipal desses programas e a participação do setor privado vamos dizer, na implementação das obras. Muito legal trazer essa experiência, Cláudio. Inclusive falando um pouco mais sobre esse programa que, né, também não conhecia essas particularidades. Obrigado. Mas olha, já avançou bastante no tempo que eu tinha prometido para vocês, porque, enfim, surgem muitas perguntas, mas agradeço ambos por participarem, né, e para mim é um prazer poder falar mais sobre a história do Favela Bairro e, enfim, deixo a vocês, né, a palavra final aí para, se vocês quiserem fazer algum último comentário. Obrigado. Para mim, o único comentário que eu quero fazer é que, para mim, é uma honra estar ao lado do Sérgio Magalhães,
e muito feliz de vê-lo aqui conosco e compartilhando essa história institucional magnífica que ele tem, né? Uma trajetória que a gente tem que bater palmas, e é muito legal vê-lo aí, Sérgio. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui, de verdade. Eu quero também agradecer ao Anthony pelo convite, pela oportunidade, e especialmente também por convidar o Cláudio para participar desse nosso encontro, porque se para ele foi muito bom, para mim também foi especial, e você pode ver como a experiência internacional que o Cláudio Acioli nos traz, ela ilumina, né, o nosso debate, e fico muito contente de ter participado e desejo sucesso, Anthony, para o seu trabalho aí de divulgação da nossa problemática e das nossas respostas às nossas cidades. Um abração aí, Cláudio, um abraço, Anthony, e a todos vocês aí. E parabéns ao Caos Planejado. Eu não conhecia vocês, agora vou passar a segui-los com interesse. Parabéns. Eu já dei uma olhada aí no seu trabalho. Parabéns. Muito, muito legal conhecê-los. Eu que agradeço estar com vocês aqui. Obrigado mais uma vez, Sérgio, Cláudio. Tchau. Ok, tchau. Tudo de bom. Nesse episódio, conversamos com Sérgio Magalhães e Cláudio Acioli Júnior. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Instituto Cidades Responsivas, Arquitetura, Tecnologia e Economia Urbana. Acesse www.responsivecities.com e saiba mais sobre a escola de urbanismo que une academia e mercado.